Bom dia, terceirão, tudo bem com vocês? Vamos fazer a correção da semana 4. É uma continuação das atividades da semana 3, quando nós começamos a estudar o quinhentismo, que marca, né, as origens da literatura brasileira. Nesta semana 4, vocês viram um pouco sobre o contexto histórico e alguns trechos da Carta de Pero Vaz de Caminha, que é o principal texto desta época. Atividade número 1. Então, vocês leram o texto, né, um trecho da Carta de Pero Vaz de Caminha, e deveriam responder à seguinte questão. A Carta de Pero Vaz de Caminha permite entender o projeto colonizador para a Nova Terra. Nesse trecho, o relato enfatiza o seguinte objetivo. Então, valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos. Lá no final, né, desse trecho, ele fala, porém, a terra em si é de muito bons ares. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente. Então, com salvar esta gente, ele está se referindo à conversão à religião cristã. Número 2. Pedro Álvares Cabral encarregou qual dos membros de suas caravelas a ir para a corte portuguesa informar ao rei sobre a descoberta, incluindo o envio da carta de Pero Vaz de Caminha? Então, quem ficou responsável por fazer esse trabalho foi Gaspar de Lemos. Número 3. Nós temos uma questão de VOF. Novamente, um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha. Nesta carta, ele relata a primeira missa em terras brasileiras. Qual foi a postura dos indígenas em relação a esta missa, né, a este ritual católico, e a postura também dos portugueses neste momento. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas em relação à carta de Pero Vaz de Caminha e ao contexto da expansão ultramarina portuguesa. Na carta é possível identificar choque e estranhamento entre as diferentes culturas, assim como perceber a iniciativa portuguesa de tomar posse da terra. Verdadeiro, né? A realização da missa é justamente para marcar o momento da posse da terra. Apesar dos rituais católicos descritos na carta, a Igreja Católica não apoiava a iniciativa das navegações portuguesas, porque contrariava princípios da instituição sobre a exploração do mundo. Falsa, né? A Igreja Católica apoiava a exploração de novas terras, justamente para a expansão do cristianismo. No relato do autor, há referências aos habitantes como seres que, na sua visão, seriam selvagens. Verdade, né? Então, ele relata a postura dos indígenas diante do ritual da missa, e para ele essa é uma postura selvagem, portanto, ele acredita que essas pessoas devem ser salvas, né, pelo cristianismo. A mais conhecida das cartas relacionadas à expedição de Pedro Álvares Cabral é a de Pero Vaz de Caminha, que relata a estada da tripulação durante o tempo em que esteve aportada nas terras encontradas. Verdade. Movida pelo grande interesse sobre as terras descobertas, parte da população daquela expedição não seguiu viagem, garantindo assim a posse do lugar ao reino português. É verdade que não seguiram viagem, mas é porque, desde o início, este era o objetivo da expedição de Portugal, né? Estar nas Américas. Fica evidente pela descrição do autor o respeito da coroa portuguesa em relação às crenças e aos costumes dos habitantes da terra. Falso, né? Então, a expedição portuguesa não respeita as crenças dos indígenas. Pelo contrário, eles acreditam que os indígenas não têm crença nenhuma, são selvagens, certo? Esta foi a correção da semana 4 do PET 2. Muito fácil, né, galera? Um beijo para vocês, bons estudos, uma excelente semana.